Hoje eu quero compartilhar então com vocês as minhas aulas, né, disso que eu chamei currículo 1, então, né, as minhas aulas para primeiro ano do ensino médio. Eu estou compartilhando isso através de um link do Google Docs, estou deixando esse link na postagem para vocês e quem tiver interesse em olhar melhor ou mesmo precisar usar, tá aí. Né? Então, eu não vou descrever aqui todos os conteúdos de todas as aulas, quero fazer alguns comentários gerais só. É, é curioso que uma vez me encontrei, não sei qual foi a ocasião, estava junto com outros professores de filosofia do ensino médio, né? E eu comentei que no primeiro ano do ensino médio eu basicamente ficava em cima dos filósofos gregos e da antiguidade só. Eu me lembro que o professor ficou bem assustado, falou, pô, eu no primeiro ano já chego até a Idade Média, já passando, né, assim, final de Idade Média, passando para a modernidade, dando uma perspectiva histórica, assim, da história da filosofia. Né? Eu assim, penso que não há necessidade, assim, essa ideia de correr com um conteúdo, né, para tentar atingir uma determinada meta, assim. Como eu disse, os alunos que chegam no primeiro ano de ensino médio nunca tiveram filosofia. Então eu me interesso muito em tentar mostrar, além de simplesmente definir o que é filosofia. E é mais ou menos isso que eu faço então. Assim, no primeiro bimestre do primeiro ano é dedicado a essa questão. O que é filosofia na vida? Né? E, e os outros 3 bimestres do ano atendem à questão o que é filosofia na história. E aí eu entro então com, né, assim, um nascimento, entre aspas, da filosofia na Grécia e por aí vai. Então, é, assim, nas minhas aulas, como eu já disse em outro vídeo, eu gosto de dedicar minha primeira aula a uma boa assim, exposição, né, da minha história, do meu histórico como professor, de quem eu sou, do que eu faço, um pouco da história da minha vida, como é que eu vim parar aqui em Garopaba, né, e como é que eu fui parar naquela escola que eu trabalho, etc. e tal. Né, tento trabalhar um pouco uma proposta de convívio alternativo. A partir da segunda aula, então, eu apresento a minha linha geral, que eu já comentei nas postagens anteriores. Então, a linha geral é o que é filosofia, né, divido isso entre filosofia na história e na vida. No primeiro bimestre, então, eu vou tentar usar uma série de recursos, né, para trazer reflexões críticas e mostrar, olha, isso tem a ver com filosofia. Né? Então, eu gosto de usar o filme Ilha das Flores, né, que é um filme já antigo, do Jorge Furtado, de 89, mas traz uma perspectiva bastante interessante. Ainda no primeiro bimestre, então, eu entro com a ideia de tipos de conhecimento, tentando diferenciar senso comum, de conhecimento científico e de filosofia. Eu bato bastante na tecla, que acho interessante, mostrar que filosofia não é ciência. Né? Filosofia é um conhecimento também objetivo, também racional, mas que se distingue do conhecimento científico por algumas questões. Né? Para explicar melhor, eu entro também na questão assim, da subjetividade e da objetividade, tentando explicar para eles um pouco sobre a diferença. Né? Então, a matéria que eu vou escrevendo no quadro vai mais ou menos nessa direção. Isso dentro do currículo 1, certo? Assim, dessas aulas que eu já fechei até 2016. Hoje em dia, nos últimos 2 anos, eu já venho trabalhando isso de maneira diferente. Mas vou deixar isso para uma sessão posterior, né, que falo sobre inovações nas minhas próprias aulas. Ok? Então, com essa ideia de subjetividade e objetividade, eu chego então mais ou menos ao final do semestre tentando mostrar o que é uma reflexão crítica, né, que é um pensamento que trata de um dado objetivo da realidade, entretanto, a partir de um viés reflexivo que remete à subjetividade de cada um, né, e tento mostrar que a filosofia, então, é isso. Né, ela mistura objetividade e subjetividade, não necessariamente com relação à opinião, mas com relação à reflexão que é, né, assim, eminentemente pessoal de cada um. Então, o primeiro bimestre eu fico só com isso. Aí você pode estar pensando, pô, mas só isso, né? Isso dava para fazer em uma, 2 aulas. Talvez dava, né? Dentro de uma perspectiva onde você, assim, empurra, assim, né, um extenso conteúdo, seja na lousa, seja através de texto para os alunos. Né? A minha ideia é um pouco diferente, é tentar ir construindo isso aos poucos com algumas estratégias, né? Então eu chamo isso de minimalismo pedagógico, assim, sabe? Menos matéria, menos conteúdo e mais trabalho em torno dos conteúdos que, né, que
você elencar como essenciais, digamos assim. Então, desde o início, eu vim com essa ideia, né? E quando eu fui registrando ou pensando no que eu ia escrever no quadro, para os alunos copiarem no caderno, isso estava em mente, assim, escrever pouco, né? Não passar assim, aulas e aulas e aulas escrevendo uma matéria, etc. Né? Mesmo assim, né, após os primeiros anos, o que era pouco para mim ainda é muito para eles e para uma aula, né? E eu, digamos assim, dentro dessa perspectiva tradicional do meu currículo 1, sofro junto com eles, porque passo isso no quadro. Então pense num dia em que você tem 3 turmas de primeiro ano, por exemplo, 2 de manhã e 1 à tarde, você vai copiar 3 vezes a mesma coisa no quadro. Então essa questão da matéria no quadro eu ainda vou refletir criticamente mais adiante sobre isso, né? Mas é o trabalho do professor, né? Em sala de aula, comumente, ou pelo menos como se faz da maneira mais tradicional. Então, no primeiro bimestre, eu tento me concentrar nessa questão. O que é filosofia na vida? E a partir do segundo bimestre, então, eu entro com o que é filosofia na história. Então, eu começo com o nascimento da filosofia, sempre entre aspas, né, tentando ressaltar sempre que a filosofia não tem um ponto de partida, ela está presente em todos, né, em todo ser humano, e que muitas outras culturas antes dos gregos já tinham filosofia, etc., mas que na Grécia né, o pensamento filosófico assume uma característica específica que mais ou menos tem a ver com isso que a gente chama de civilização ocidental, do qual fazemos parte. Então, as minhas aulas do segundo bimestre começam por aí, né, tentam mostrar que a filosofia se distingue da cultura mítica dos gregos, e para isso eu volto um pouquinho aos mitos gregos, né, e é uma parte muito interessante, porque os alunos gostam muito de mitos gregos, né, é interessante como isso assim é do interesse deles, assim. Então, tira um dia para sentar no chão, contar um mito grego no esquema assim de contação de histórias, né, que é uma coisa muito legal, que eles apreciam bastante. E depois que eu trabalhei um pouco dos mitos, né, aí depois eu venho então com os primeiros filósofos, que são os filósofos pré-socráticos. Então, falando dos filósofos pré-socráticos, falo dos filósofos monistas, Tales, Anaximandro, etc. E tento mais ou menos encerrar esse segundo bimestre com a oposição, né, entre o Heráclito e o Parmênides, quer dizer, duas perspectivas diferentes, né, nessa filosofia antiga, uma do mobilismo, né, de uma dialética, a ideia de tudo flui do Heráclito, em contraposição ao imobilismo do Parmênides, assim, né? Mais ou menos termino o segundo bimestre por aí, para justamente mais adiante depois eu entrar em Platão e ver como é que o Platão tenta dar um tipo de solução, né, para essa tensão entre imobilismo e imobilismo. Então, no terceiro bimestre começo com os sofistas e Sócrates, depois entro, isso, no segundo bimestre os sofistas e Sócrates, né? Tento falar um pouco dos sofistas, depois venho com Sócrates, tem um vídeo do Sócrates que eu gosto bastante, né? E aí o quarto bimestre, então, Platão e Aristóteles, né? Então, falando assim, realmente parece bem pouco, mas a ideia é tentar trabalhar esse pouco bem trabalhado, né? E a partir de aulas que tentem ter uma dinâmica, assim, né? Que não caiam só na matéria, né, e na exposição falada. Então vou tentando pequenos recursos aí para né, tornar essas aulas mais dinâmicas. Eu uso bastante vídeos, mas também não dá para usar vídeo o tempo inteiro, que eles se acostumam muito com isso, também cai no normal, além da questão prática de que muitos professores precisam usar vídeos. Nós temos alguns data show na escola, né? Então o contexto da escola pública é esse, né? Nem sempre você tem o recurso audiovisual à disposição, não dá para contar 100% com isso, mas eu tento usar vídeos. Depois eu vou falar mais adiante sobre, né, essa ideia dos vídeos, e basicamente é isso, né, que eu faço aí no primeiro ano do ensino médio. Termino com Aristóteles, principalmente na questão da ética do Aristóteles, a questão das virtudes, assim. Então, geralmente as avaliações dentro desse currículo 1 eram provas relacionadas a esses conteúdos, quer dizer, aquele conteúdo que o aluno deve ter no caderno porque copiou a matéria. Eu já venho pensando mais recentemente em alternativa para essas provas, com redações e tudo mais, e isso eu vou comentar mais adiante. Mas, basicamente, essa é a ideia das aulas do meu currículo 1 de filosofia para o primeiro ano do ensino médio. O link, então, está compartilhado aí na postagem do blog, e nas próximas postagens, então, vou falar sobre o segundo ano e o terceiro ano, as aulas também.
certo? Valeu, gente.